Olá, gente, tudo bem? Você está aqui no canal Outro Livro. Vamos conversar hoje aqui com o André Luiz Pinto. Seja bem-vindo, André. Opa, fala Ricardo, tranquilo, querido? Prazer. Tranquilo. Conhecendo finalmente, pessoalmente, ainda que à Aham. distância, né? Alguma hora a gente se encontra aí pessoalmente mesmo, né, para valer. É verdade. É, seja muito bem-vindo, André. Maravilha, assim, estava há muito tempo, leio algumas coisas suas, né, conheço o livro Terno Novo aqui de 2012. E aí, agora, recentemente, li o Balanço, Poemas Reunidos, e esse Oguru, que é o livro sobre o qual a gente vai falar hoje. Uhum, Oguru saiu pela editora Patuá em 2023, tem 68 páginas. Meu último livro também é um livro curtinho, assim, e uhum, acho interessante esses livros, assim, sintéticos, né? sintéticos. Esse livro ele traz, gente, uma orelha da Micaela Schmedel e o pós-fácio é da Micheline Verunsky. Com a Micheline, inclusive, nós conversamos aqui, tem um dos nossos episódios sobre o Caminhando com os Mortos, que é o Uhum, último romance dela. Para quem não conhece o André, André Luiz Pinto da Rocha nasceu em 75, no Rio de Janeiro, é doutor em filosofia pela UERJ, e ele é professor na FAETEC e professor na SEDUC do Rio de Janeiro, no estado, né? uhum, É autor, entre outros livros, de Flor à Margem, de 99, a estreia, né? Ao Léo, de 2007, Terno Novo, tá aqui, de 2012, sai pelas Sete Letras esse que eu tenho. Migalha, de 2019. Tem o livrão aqui, Balanço, Poemas Reunidos, 1990 2020, que saiu em 2021 aqui pela Patuá. O André ele é tema de dois documentários também, o André Luiz Pinto, Prazeres Sou Eu, e Autobiografias Poético-Políticas, os dois do professor e poeta Alberto Schell, de 2019. Os dois, né, André? uhum. Os dois do mesmo ano. Eu só assisti o Prazer, Esse Sou Eu. Sou eu. Autobiografias eu não vi ainda. Tem no YouTube, é bem tranquilo de vocês assistirem aí, quem está acompanhando a gente hoje. É, então, ótimo. André, gostei demais do livro, O Guru, Que bom, que bom. bem variado, assim, achei interessante nesse aspecto também. Mas eu estava pensando, né, que ele é uma publicação que vem logo depois do Balanço, logo depois Sim. de você reunir ali boa parte da sua poesia, né? Uhum, Inclusive esse livro Balanço, né, ele é organizado por alguns temas, por algumas seções que não são exatamente os livros, né? O André faz aquela estratégia de juntar poemas de diferentes livros numa mesma chave de leitura ali. E aí eu estava pensando, né? O Guru vem logo depois de Balanço e o quanto desse olhar retrospectivo que você fez ali para o Balanço, né? Que é algo importante de fazer numa antologia, a gente faz uma releitura da nossa obra, o quanto isso foi importante para a composição desse livro novo, se é que tem essa cronologia. Eu imagino que o Guru tenha sido escrito aí mais recentemente. Eu digo isso porque a sua poesia costuma ser lida numa chave que você mesmo fala dela, né, que é essa associação entre vida e poesia. Ocorre que no balanço você tem esse exercício de um olhar retrospectivo, de pensar sua obra em algumas classificações, né? De algum modo, então, foi um trabalho mais impessoal, eu diria, do que biográfico. Talvez eu sim, esteja errado, você me corrige aí. sim, concordo. Feito o balanço, orientou a escrita de O Guru? Havia aspectos que você, naquela releitura lá para o balanço, quis enfatizar, quis diminuir, quis corrigir? Como é que foi essa relação entre É uma essa boa pergunta. retrospectiva e o livro novo, né? É uma boa pergunta. Você está me perguntando, isso eu tenho que pensar, mas eu diria o seguinte, cara, assim, vamos tentar. O Balanço, ele foi publicado em 2021. Aham, O Guru, ele foi escrito um pouco antes do Balanço. Olha que coisa. Ele foi escrito um pouco antes. Por quê? Ele foi escrito, inclusive, durante a pandemia, parte dele. aham.
Inclusive tem um poema lá, que é um poema chamado, se não me engano, Dia, que é que eu estou vendo, é uma igreja católica que tem bem na frente da minha casa, ali em Teresópolis, uma igreja de Santo Antônio, e estava aglomerado, gente pra dedéu. E eu vou descrevendo aquela situação, né, durante a pandemia, o horror que foi. Então, ele é um livro que é um. Alguns poemas foram escritos antes do Balanço, alguns poemas foram escritos depois. Ele tem uma mescla ali. Uhum, É, E o Balanço, na verdade, foi escrito no final de 2019. Quando eu termino de lançar o Migalha, eu sinto a necessidade, tenho a vontade de publicar uma revisão dos meus livros anteriores. E eu faço como você muito bem falou, ou seja, eu vou pegando poemas de. Eu vou revisitando os livros e vou reconfigurando os capítulos mesmo, criando novas situações. O texto da Diana Junks, que é o texto que ela escreve no prefácio, ela usa uma imagem muito bonita, que uma imagem que eu gosto muito para pensar um livro, que é mais o concerto, em que ela fala que tem uma hora que o, o, aquele que estava no trompete vai para o aham, saxofone, que está no saxofone vai tocar piano e por aí vai. É um pouco por aí que o livro faz. Né? Inclusive, algumas soluções que são até um pouco mais radicais. Por exemplo, tem um poema que é um poema e o poema vira título de uma das sessões. Ele nem é colocado como poema, ele virou agora título. Porque, no fundo, quando você faz esse remanejamento, é, você cria uma outra coisa. Ao reconfigurar, você propõe uma nova forma de leitura. E aquele livro, eu acho que ele é até bem organizado. Eu acho que ele tem uma organização muito. Ele vai do cotidiano, né? Ele vai do biográfico até a linguagem, que é o último poema, que é o Isto. No caso do Guru, ele é um livro que ele começa a escrever. Eu começo a escrever alguns poemas no final de 2019 e termino em 2021. Ele está no meio dessa transição. Né? É, o que eu acho que é interessante no Guru é que ele tem um tema muito específico. Eu acho que esse tema que vai meio que norteando o livro, né? uhum, E uhum, é aquela frase, aquele trecho que eu cito do Immanuel Kant, né? Que é do texto O que é o esclarecimento, o que é o iluminismo, né? uhum, Aufklärung, né? Que é o termo em alemão para falar do iluminismo, que é uma história bem. Esse texto do Kant, ele é um texto espetacular, porque ele fala sobre, porque é um pastor que teve como é que se fala? Agora eu não sei qual é o termo que usa para uma missa protestante, agora está um me fugindo a culto, palavra. Um culto, né? né? É um culto e o iluminista se tornando uma moda de salão, né? No mundo europeu. E aí esse pastor ele fala, o que é o esclarecimento? Isso é uma moda, isso ataca a igreja, por aí vai. E aí o Kant escreve no jornal, então eu vou te explicar o que é o iluminismo. Ele escreve um texto simplesmente espetacular, né, que é o iluminismo. O que é o iluminismo? O que é o iluminismo para o Kant? Vai dizer, o iluminismo é quando o ser humano sai da maioridade, entra na maioridade, sai da minoridade e entra na maioridade. E um pouco a ideia desse livro é isso. Essa maioridade também pode ser pensada como uma maturidade, como o autor também, eu acho, né? De você não mais, de você escrever não a partir de uma moda, ou de uma demanda, ou de uma agenda Uhum, local, mas sim por questões internas, independentemente se aquilo é válido ou não, independentemente se aquilo algum, vai ter ressonância ou não, né? Um pouco isso. E a ideia é essa, ele vai atravessando essa ideia. Ele vai atravessando lá desde o primeiro poema, que é o Guru, que é um poema irônico, que vai falando sobre a questão de um possível autor que vai fazer uma oficina de poesia, e aí ele se aquilo é ótimo, né? vê numa bananosa enorme, porque são várias coisas que vão acontecendo, tudo acontecendo na cabeça dele, né? É uma descrição, né, que ele vai falar do guru, que é o professor, que é provavelmente um poeta conhecido, que está fazendo lá a oficina, e o cara vai dizer para ele o que são as coisas.
E é interessante que, no fundo, algumas coisas que ele fala são importantes, de fato, para aquele cara, e outras não, né? E vai criando uma série de situações, já falando quanto o guru se aproveita também dos leitores, da promessa de que um dia serão publicados. Tem toda uma situação que vai sendo criada ali, né? Mas o Pois livro é, é um livro massa, assim, justamente porque você está falando desse comportamento de manada, né, a partir é, da citação inicial ali da epígrafe, fazendo essa crítica da submissão aos gurus. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre o poema, acho bem legal aquele poema. Chamando para essa, como o Kant está chamando ali para essas decisões individuais, para essa autorresponsabilização, no fim das contas, né? Só que aí o livro, eu achei legal que o livro fecha com uma falsa citação lá do Jeffrey Lebowski, é, do dudeísmo, né? Eu é, achava completamente escrachada, assim, falando de humor, né? Que deu risada em alguns momentos do livro. E são molduras bem diferentes. Então você abre com a razão e fecha com o escracho. Como é que foi pensar essas duas molduras aí, contrastantes aí no fim é. das contas? São contrastantes entre aspas, porque, por exemplo, Aham. o texto do Kant, e tem uma frase ali naquele texto que é incrível, que diz, é tão cômodo ser menor. Essa Ah, frase é de um humor rascante do Kant. E o Kant é aquele cara que você pensa, que eu, da minha formação em filosofia, que você lê, tu pensa que é aquele cara que tem uma formação alemã, clássica, né? Um dos baluartes, né? Do pensamento sobre a epistemologia, o cara manda uma dessa. É tão cômodo ser menor, é tão fácil ser menor. Né? Então, é, claro, o Lebowski, o final é um escracho, é um final escrachado, porque eu adoro aquele filme, e aquele filme, ele é, em certa medida, ele valida, de certa forma, o livro, porque o uhum, Lebowski é um cidadão que não assume seus atos nunca. uhum, Né? O Lebowski é o tempo todo é o cara que vive à custa do governo, que tem uma mulher que engravida dele sem ele saber direito, porque ele vai vivendo coisas, as coisas vão acontecendo na vida dele, se ele tomar a menor iniciativa ou a menor é, decisão sobre elas. Né? E aí termina com aquela frase final, que é o cara que fala, né? Que é o final do filme mesmo, né? Que é esqueci o nome do ator, é um maravilhoso. Que ele vai falando assim, eu adorei o filme, ele vai falando sobre o próprio filme, e vai falando do personagem, e aí o autor, que sou eu, vira personagem, né? Que ele vai falando, eu gostei do livro do André, tem aham, coisas que são interessantes e tal. Mas o livro o tempo todo está falando sobre a questão de uma certa assunção de si. Porque tá no poema, por exemplo, Cidade Pequena, que vai falar do cara que está dentro de uma. Essa história até eu dedico ao meu sogro, que é a história dele, na verdade. Que é. Ele falava isso, eu achava uma história tão impressionante que ele falava que ele, quando era garoto, é de uma cidade aqui, uma, das, uma cidade aqui da Baixada Fluminense, que é Queimados. Hoje ele mora em Ouro Preto. Ele é um advogado até de um certo sucesso lá na região de de quem Ouro que você está Preto. falando? Desculpa. Do meu De quem? sogro. Ah, sim. Que é o poema Cidade Pequena. Aham, aham. Ele conta uma história que eu fiquei tão impressionado que acabou virando um poema, que ele conta ele morava, que é que mais é um município da Baixada Fluminense, muito violento ainda. Ele disse que ficava na frente da casa tinha um cemitério. Ele fala, cara, Uhum, se eu continuar aqui, a única coisa que vai acontecer na minha vida é atravessar a rua. E ele sai. Isso é interessante porque está ligado com o guru, na assunção de si mesmo, num autogoverno, né? Num cuidar de si, num ir para. Num assumir a sua própria existência. Que tem também um poema lá chamado Trans, que fala da questão da transexualidade. Ó. Só que o primeiro verso, só agora, acho que é isso. Só agora eu sei quem eu sou. E aí uhum, frisa a palavra ser e saber, né? Quando há esse. Porque a coisa mais difícil que talvez exista para uma pessoa é dizer quem ela é, se autodefinir, né? E aí eu acho que, voltando um pouco à sua pergunta anterior, eu acho que tem a ver quando você fala sobre a relação do livro com o balanço. Porque, em certa medida, o balanço é um livro no qual eu já começo com um poema que me autodefine. Prazer, esse sou eu. Que é até a chave ali para o documentário do Puxil, né? aham, É uma autodefinição. Né? uhum. Não chega a ser uma autodefinição, mas é uma.
é um se colocar presente, é uma afirmação de quem se é. E esses dois gestos, né? Eu estou chamando os dois livros de gestos, o Balanço e o Guru, vêm no momento, no meio do caminho da vida, digamos assim, né? É um pouco dar o salto seguinte agora para a segunda metade, né? Tem isso também um pouco, Tem, tem. Eu estou vivendo isso, tem. né? Né? Que não é a segunda metade, porque já a metade já passou. Ah, vamos dizer que seja, né? Tomara que seja. É muito difícil fazer mais uma segunda metade de 50, mas tem. Tomara que seja, né? Os 100 vão ser os novos 60 daqui a pouco. Tomara. Tem um É, livro, né, do escrevente de poesia, o chileno, o o Nicanor Parra, Parra, né? que é para maiores de 100 anos, né? Pô, Exato. para que a gente chegue aos maiores de 100 anos. Pois é. E essa relação, né? Você mesmo fala lá no documentário que cada livro é um capítulo da sua vida. Sim. Mas ao mesmo tempo é um todo, né? Porque se a gente pega lá o balanço, né? Esse não está cronológico ali como capítulos da sua vida, mas a vida também é um todo, que dá para ler assim como uma totalidade, né? Porque tem, de fato, uma voz, tem um corpo ali que conta uma história que atravessa todos os poemas, tem uma posição social ali, uma condição social que atravessa todos os poemas, né? Aí é o seguinte, porque eu tô falando isso porque se eu olho um livro de 10 anos atrás, 12 anos atrás, como esse Uhum, aqui, Terno Novo, e comparo com o Guru, uhum, para mim tem diferença. sim. Eu acho o Terno Novo assim mais poroso, mais cheio de elipses, menos linear, né? Talvez até mais vago que o próprio Guru, que vai bem direto ao ponto ali, tem uma segurança na escolha dos versos, do léxico, da sintaxe mesmo, da voz, eu diria. Está muito mais segura, assim, se a gente pensar o Terno Novo em relação ao Guru. Como é que o que mudou no fim das contas, né? De 2012 para 2023 aqui, né? No caso, 21, quando você escreveu, mudou a vida, a percepção da vida? Claro. Assim, em termos de experiência pessoal, de vida, né? Claro que muda, porque esse livro foi lançado em 2012, mas ele foi escrito muito antes. Ele foi Hum, escrito em 2000, ele terminou em 2010. uhum, Isso tem uma história que é interessante, porque esse livro eu escrevi até 2010, eu tinha terminado ele. E o título era originalmente Entrevista. sei. E eu me lembro que eu conversava com o Armando Freitas Filho, e ele falou assim: entrevista é muito feio, André. E eu falo assim: eu também acho, só que eu não sei que título eu vou dar para o livro. E aí aconteceu em 2010, aconteceu uma tragédia na minha vida. Eu perdi a minha primeira esposa. E aí eu escrevo o último poema do livro, que é um poema chamado Ainda, para Lina em Memória, que eu falo da morte dela. Uhum, E dou aquela que eu acho que é a resposta que eu consegui achar. Felizmente consegui achar, poderia ter conseguido achar uma resposta pior, sobre o luto, que eu digo, é, em diante da morte, a única coisa que nos resta é dar o troco, né? E o troco é continuar vivendo, é continuar criando, é continuar fazendo aquilo que a morte não quer que você faça, que é viver, né? Que é criar, que é inventar. E, e aí o livro sai, né? E aí é engraçado, esse livro, eu acho que ele é um livro que ele está nesse final de um conjunto de livros que estavam sendo feitos, um conjunto de livros anteriores, seguia a mesma linha, o, só que o título dele já anuncia para o que vai acontecer. O título Eterno Novo, que eu considero particularmente um dos títulos mais bonitos que eu já escrevi. Eu acho o título muito bonito. Eterno Novo, eu acho o título muito bonito. E que é justamente tem uma ideia da ternura e da novidade, que no fundo estava, porque eu estava, depois de um ano e pouco, eu comecei a namorar a Cris, casei com a Cris, depois tive filho, a vida foi continuando. E sai esse livro. Eu acho que, assim, é difícil dizer o que é poesia. Eu estava até vendo aqui a tua entrevista com a Lucy Colin, tentando pegar uma cola, desculpa o trocadilho infame, é, mas eu estava vendo e ela está falando, não, ela está falando sobre porque é difícil explicar o que é poesia.
né? Eu me lembro de uma definição do Finalidade Sem Fim, do Antônio Cícero, que ele fala que a poesia, para ele, diferente da filosofia, por exemplo, do texto teórico, é que a poesia é um tipo de discurso no qual você tem uma espécie de precisão da palavra, tal qual que não haveria outra maneira de falar senão aquela. Uhum. Eu discordo dele porque eu acho que a filosofia também passa por isso, né? O texto teórico também passa por isso. Não há como pensar uma teoria como, por exemplo, tratados lógico-filosóficos do Wittgenstein, se não com aquela linguagem. Se não chegar àquela conclusão, aquela imagem da escada, jogue a escada fora. Uhum. Não tem outra maneira de falar, não tem uma maneira mais potente senão aquela. Mas o que eu acho, no final das contas, é o seguinte: tratados lógicos filosóficos, né? Prefácio Tava de. na mão aqui. Estava na mão. Não foi Não foi combinado, não foi combinado, não combinado. foi combinado. É... E prefácio, se não me engano, do inglês, lá, o Bertrand Russell, né? Se não me engano, é É. dele. É... E, assim, o que, que eu ia falar? Eu acho que tanto a poesia quanto a filosofia, ela permite uma coisa, eu acho que tem uma questão chave. Ainda que seja um certo chavão dizer isso, mas acho que é o adequado. É um certo autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, não é um autoconhecimento no sentido meramente psicológico, é um autoconhecimento no campo da linguagem. É o que significa cada palavra para você. Ou seja, como aquela palavra vai ser pensada no seu campo semântico de maneira adequada dentro da sua forma. Ou seja, eu estava lendo hoje um texto do Serres, e o Serres diz uma coisa que é tão interessante, que quanto melhor você escreve, melhor você pensa. E o que é escrever melhor? Não é você escrever com rebuscamento, que certamente você tem mais no Terno Novo do que no Guru. É você escrever com mais precisão. E isso demanda tempo, isso demanda maturidade, eu acho. Entendeu? Uhum. A única resposta que eu tenho para te dizer é essa, né? O que faz a diferença é talvez uma certa maturidade de insistir, de continuar insistindo, e de, na medida que isso vai se fazendo, você vai tornando mais claro o que significa cada palavra para você. E de alguma forma isso vai se tornando mais claro também para quem lê, né? O que significa um balanço? O que significa uma cadeira? O que significa. Não estou falando palavras como felicidade, Uhum. transcendência. Estou falando o que significa cadeira. O que significa uma mochila, né? Como é o caso do primeiro poema do livro do Balanço, que é um poema feito para o livro, né? Que fala da mochila. E até eu estava até brincando uma vez, quando a gente fez o lançamento do Balanço, em plena pandemia ainda, também com processo pela internet, que participou foi o Eduardo Guerreiro e o Alberto Puxeu. Sim. E a gente ficou discutindo o que era uma mochila, o que significava mochila. E aí até eu falei, eu acho que a mochila ela é uma diferença gritante entre uma geração e outra. Então, eu posso ler o poema, que eu acho que talvez valha a pena para entender Por favor, por favor. como está isso situado. O poema é o primeiro poema do livro, do poema Balanço, do livro Balanço, é o primeiro poema do livro, não tem título. É um poema, digamos assim, uma epígrafe, né? Um poema epígrafe, que diz assim, deixa eu tentar achar ele direitinho. Achei. Quando nos mudamos, meus pais fizeram de tudo para se livrar da mochila que levava meus poemas. Botaram-na perto da portinhola da caminhonete para ver se caía na estrada. Mas não caiu. Uhum. Desde então, levo essa mochila comigo como um cachorro que me segue na rua. E aí a gente ficou discutindo o que é essa mochila. E me perguntar o que é essa mochila. Eu acho que um poeta, um excelente poeta também, Characeu Ricardo Vieira Lima, Sim. aqui do Rio, ele pergunta o que significa mochila. Eu falei, para mim a mochila ela é um divisor de águas entre duas gerações. E até eu brinquei, tem um poema do Francisco Alvim, se mal me engano, o título é Homem, está no Elefante. O título é alguma coisa, o que é um ser humano, definição, alguma coisa Uhum. assim. Uhum. E o poema é o seguinte, o poema é simplesmente isso.
Enquanto mija, segura a pasta. O poema é só isso. Enquanto mija, segura a pasta. Esse poema eu acho um espelho antropológico, que você identifica o que é um ser humano, o que é um homem, um funcionário público, um empresário, um homem que trabalha numa repartição de terno, gravata, entre os anos 20 e os anos 50, ou talvez anos 60, 70, indo para uma repartição, antes de entrar no seu serviço, entrando no banheiro e urinando. Enquanto mija, segura a pasta. Eu acho que a mochila faz o contraponto, que cria um outro tipo de ser humano. É um outro tipo de, até diria, de masculinidade. Porque a mochila, a gente criou a mochila, a gente trocou a pasta pela mochila. Porque eu até brinquei com o Puxeu, eu falei, olha, eu fico imaginando o Antônio Cândido entrando no banheiro da USP nos anos 40 de pasta e fazendo xixi. Mas eu sei que eu, que entro numa escola técnica, na FATEC, o Puxeu que entra na UFRJ, a gente não entra de pasta, a gente entra de mochila. Aham. Ou seja, e estranhamente a gente é uma geração que consegue aproximar dois períodos do tempo. A gente aproxima a juventude da idade adulta e até da velhice. A gente cria uma. Porque a mochila consegue. É o mesmo objeto, é o mesmo aparato que você usava na infância, na adolescência, e você continua usando na vida adulta, no trabalho. Né? A gente é uma geração que, de alguma forma, a nossa maneira de lidar com o mundo, de nos interagirmos, é bem distinta de como eram os nossos pais, os nossos avós nas nossas mesmas idades. É Uhum. completamente diferente. Uhum. Né? E até eu puxei o brinco. E a mochila facilita as coisas, até ficou brincando. Porque é um pouco isso. Acho que a tua pergunta é como é que você clarifica a linguagem? A linguagem se clarifica na medida que você vai entender o que significa cada palavra na sua vida. Né? O que significa a palavra. E não estou falando de palavras rebuscadas, como falei, transcendência. Estou falando de mochila. Eu estou falando de cachorro e não de cão. Né? Cachorro é uma palavra muito menos. É uma palavra muito mais chula do que cão. Uhum. Né? Uhum. Uhum. Um, um simbolista ficaria indignado se eu visse a palavra cachorro no poema, talvez não tanto cão. Né? Massa, massa mesmo. André, assim, tem uma coisa, né, principalmente aqui em Oguru, né? Eu acho que assim, tem no balanço como um todo, a gente consegue ver muito isso, que é o que eu chamo de uma voz irritada socialmente, ou Sim. socialmente irritada, né? E no poema Oguru, particularmente, isso acontece bastante, já assim com esse essa irritação com a ideia de alegria. É. Tem lá no poema sobre a Pandora, com a questão da esperança, Sim. esses pacotes prontos que vêm na ideologia para a gente ser feliz e gado e manada e não contestar as coisas, o próprio perdão, né, que é um outro símbolo aqui presente nesse primeiro poema mesmo, O Guru. Uhum. Como é que funciona para você essa coisa da irritação social nos seus poemas? Como é que é essa relação entre ética e estética, no fim das contas? Assim? Aquelas perguntas que valem dar um tratado inteiro, né? É o Tomo meu um, né? trabalho, eu tenho que fazer essas. Tomo um, né? Primeira parte. É, cara, é assim. Eu acho que a coisa da irritação é uma característica da minha pessoa. Eu sou uma figura extremamente irritada. Muito irritado, sou muito irritado. E que acaba aparecendo no texto. Essa é muito mais um código de uma personalidade do que outra coisa. Né? É muito mais a maneira de uma personalidade do que outra coisa. E eu acho que, em termos estéticos, o que eu posso dizer sobre isso?
não sei se eu vou responder a tua pergunta. Eu acho que o primeiro problema que eu acho que a gente tem que. Uma coisa que a gente. Eu não tenho uma relação. Eu tenho uma relação honesta com o leitor. Eu não estou ali para passar a mão na cabeça dele, nem para ele sair feliz da vida. Entendeu? Eu não estou ali para agradá-lo. Né? Eu estou muito mais. Assim, eu estou convidando ele para um boxe. Isso é um pouquinho diferente. Aham, Eu estou aham, convidá-lo para um boxe. Vamos, vamos bater um boxe aqui. Tem uma frase. O Armando, que é um cara que eu tenho muita amizade, o Armando Fritas Filho, falava assim que aham, ele gosta. Ele acha que quando há uma briga, você aprende um pouco sobre si. Ele diz que ele tem prazer de. Que tem prazer de entrar em conflito. Né? Eu não sou desse jeito na vida pessoal, pelo contrário. Mas acho que eu sou desse jeito na escrita. uhum, Né? Na escrita eu sou. Né? Ou seja, eu não estou ali para agradar o leitor. Eu estou ali para provocá-lo. Porque são provocações minhas, pessoais. Né? São provocações, são inquietações que são inquietações pessoais e, ao mesmo tempo, teóricas sobre. Né? É, E eu acho que a gente tem que escrever por uma, como posso chamar, não por uma demanda externa, mas não por uma agenda externa, mas sim por demandas internas, né? E eu não estou ali. Outra coisa também que eu acho que tem que ser colocada é, ainda que o texto esteja claro, eu acho que você percebe que o Guru é um livro muito mais claro que o Terno Novo. Eu não escrevo eu confio na inteligência do leitor. Eu queria dizer uhum, isso. Eu uhum. acho que é preciso ter uma confiança na inteligência do leitor, de que ele possa ser capaz de ler, de, de até de discordar, mas é possível uma leitura menos, menos, não diria raivosa, mas menos, e nem pessoal, mas menos passional, Uhum. talvez. Uhum. Hum, Tem entendeu? uma, tem uma passagem desse poema, né, que fala assim, que menciona lá o clube da luta, tal, e fala das coisas que me tiram o sono, a pior é a alegria, Alegria. é esse o meu incômodo, e sinto que não é só comigo, está em cada um de vocês. E aí É, interage. Aí eu jogo com quem está lendo, com o leitor. Né? exatamente, exatamente. E você fala de uma agenda externa, o que seria isso? Por exemplo, o poema que abraça, o poema que conforta, Acho que seria tem, essa a agenda externa? acho que há várias agendas. Eu acho que você. Eu não estou ali para. Assim, quando eu comecei a escrever poesia, como eu comecei a publicar poesia, uma coisa que eu sou um autor que é considerado dentro dos anos 90, sou no final dos anos 90. Publiquei em 99, ali junto com Tarso, com Paulo Ferraz, ali de São Paulo e tal. E se você olha para os anos 90, assim, qual era a grande demanda, a grande agenda literária? Era uma poesia que dialogasse diretamente com a tradição e um diálogo que mostrasse um autor, né, apresentasse um autor nada ingênuo. Claro, isso está em diálogo com os cânones da época. Penso numa figura, por exemplo, como Sebastião Shoa Leite, que era um cara que dialogava o tempo todo com a tradição. Em toda, trabalha diretamente com a poesia erudita, uma poesia que mostra um indivíduo que conhece que leu todos os tomos de Freud e conhece toda a obra do Godard, né? Aquela coisa que fica é quase um você quase vê uma figura de um saber enciclopédico. Uhum, Isso é uma agenda de época. Hoje tem outras agendas. Agendas sociais. Eu comecei a fazer poesia muito mais um viés social nesse período dos anos 90. Os meus poemas daquela época não tinha, ainda continuo, mas isso não é porque eu estou produzindo em acordo ou em, em aliança com algum tipo de empatia com o público, porque
ler mais voltado para isso do que para aquilo, por exemplo. Ó, há uma valorização de certas agendas é, típicas da nova esquerda e tal, por exemplo, né, agendas identitárias e tal. Eu não faço eu não pertenço a lugar nenhum. Ou seja, eu prefiro muito mais que a minha poesia seja uma. Prefiro muito mais ser um escritor como um lobo solitário, ou seja, muito mais um. Eu escrevo por aquilo que me move, que pode entrar de acordo, que pode estabelecer um agenciamento é, com alguma questão fora, mas não necessariamente. Ou seja, eu não escrevo para. Pergunta: para quem você escreve? Tem várias respostas possíveis. Uma resposta possível é escrever para ninguém. Eu tenho um amigo que é um professor, que é o Marcelo Diniz, que é professor lá da UFRJ. E tem uma frase que eu gosto: eu quero escrever para um homem futuro. Né? Eu quero escrever para um ser humano futuro. Ou seja, você não está ali subvencionando, porque esse é um ponto importante que a poesia pode ter. Ou seja, a poesia é uma arte que ela tem uma certa liberdade, e ela deve preservar essa liberdade, de não responder a, ao que um público específico quer. Porque o público específico não é o público que a gente acredita. O público específico se chama agências de fomento, agências específicas, agências é, de publicidade, propaganda. Está muito longe de ser o leitor simples que a gente conhece. Isso é muito mais uma figura que está ali sendo jogada para cá e para lá do que outra coisa. Aham. Né? E é interessante você falar isso, porque até porque a própria literatura tem seu tempo, que não é o tempo presente, a questão do sucesso é uma coisa meio complexa de se pensar. Sim. E a poesia é muito mais, né? A poesia é muito mais aquela ideia da, da garrafa jogada no mar para chegar em alguém na praia, qualquer coisa desse tipo. Mas você estava falando do seu início nos anos 90 e você fazer poesia com uma pegada mais social naquele momento também era Anacrônico. é, na contramão, Anacrônico. inclusive, do que dessa ideia de cosmopolitismo, Uhum. de erudição acumulada que vem do concretismo e de outras correntes também, mas que desembocam nesses poetas aí dos anos, nesses e nessas poetas dos anos 90, que tem um olhar muito mais cosmopolita. Eu lembro que tem assim uma série de antologias desse período. O Ricardo Corona fez uma, o Regis Bonvicino fez outra, que traduziam os poemas ao inglês, ainda o inglês como a língua ainda valorizada na poesia. Hoje a gente está num momento decolonial em que isso é muito revisto. E você fazer E eu acho que poesia isso tem a social ver. naquela época. Oi? Eu acho que isso tem a ver até com uma geopolítica, sabe? Também. Pensar quem é o governo dos anos 90. É o governo do FHC, é o governo Fernando Exato. Henrique Cardoso, de um sociólogo, de uma espécie de discurso acadêmico estruturado, mas que no fundo é neoliberal, Aham, né? Que está muito bem associado também ao que está acontecendo nos Estados Unidos nos anos 90, que é o apogeu dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos, de alguma forma, a Guerra Fria termina, e é uma sensação de que você tem o império vencedor. Né? Inclusive produz uma obra que é o fim da história lá esqueci do nome do cidadão, que é a ideia de que agora Fukuyama. Fukuyama, né, É. o fim da história, né? Agora já tá o estabelecimento já está definido. Então, Aham, bastou ter dois prédios cair para a gente ver que as coisas, que a história é muito mais lamacenta, os movimentos são muito mais complicados e complexos do que se imagina, né? E se você olhar ali também nos Estados Unidos, você tem o governo Clinton, que é o exemplo disso, né? É o, é o, é o homem, é o jazzman, né? É o homem do jazz, da finura, do rebuscamento. Cara, assim, a pergunta é o quanto aquilo também está sendo produzido em nome de uma geopolítica já estabelecida também de momento. E que agora, nos anos 2000, a partir de 2002, com o governo Lula, a partir da entrada de um partido visivelmente de esquerda, apesar de todas as críticas que podem ser feitas em relação a isso, mas você vê uma mudança, né? O que eu acho que a poesia ela não precisa, a poesia não, qualquer artista não precisa seguir essas estratégias.
e é até bom que ele não siga, sabe? Ou que elas lhe toquem em certos momentos, porque há momentos que isso se torne presente, mas que não seja uma necessidade de cumprimento a uma demanda, a uma expectativa externa. Uhum, uhum, Né? Fica feio, né? Brincando assim, fica feia. Uma situação que não é legal. Né? Eu acho que a minha poesia ela foi por aí. Né? Ela continua sendo uma coisa que tem um traço social? Claro, claro. E é por motivos óbvios. Eu não nasci em berço esplêndido, simplesmente por isso. Né? O mundo que me cerca, em certos momentos, foram muito duros. Foi muito duro. Então, uhum, não tem como. Né? Mas é por isso, não porque eu tenha que escrever. uhum. Né? Eu não. Nesse sentido, é a questão do guru. Eu não obedeço às regras. Né? Ou como diria o John Lennon, né? Eu não acredito em reis. Né? Sim, Eu não acredito em reis. pois é. Tem uma. Estou lembrando aqui de uma entrevista do Carlito Azevedo em algum momento, não lembro quando, tal, a situação, mas ele fala de, de épocas na poesia em que a contradição, os momentos, eles são baseados ou na cultura ou na experiência. Daí ele pega lá, anos 40, 50, cultura, anos 60, 70, experiência, anos Uhum. 80, 90, cultura. E aí a gente estaria vivendo agora 2 décadas em que a De experiência. experiência seria o mote central assim da expressão artística. Os seus poemas estão atravessados por experiência, mas eles nem sempre vão trazer isso de uma forma transparente, porque tem a fragmentação, tem uma série de outras questões que fazem com que a experiência não seja o centro da atenção ali, né? Porque, É. Minha pergunta, experiência do quê? exato. É, sobre que tipo de experiência? Assim, ao mesmo tempo que eu sou um cara que veio do subúrbio carioca e tal, que tem eu sou um cara que tem uma formação com um doutorado, ou seja, todos esses elementos interferem no meu trabalho. Ao mesmo tempo que eu estou ali dialogando eu estou dialogando com algo muito muito ligado ao cotidiano. Há também um outro aspecto que é uma leitura, ou seja, as leituras que eu faço estão entrando no meu trabalho o tempo todo. Então, é, a gente pode até dizer, isso a gente pode falar de forma geracional, mas eu acho que a gente não deve cair na esparrela de acreditar que isso se aplica pesadamente aos indivíduos. Aham, Né? uhum, Aos indivíduos, nem tanto. Né? É, porque o estranhamento que eu acho que a minha obra talvez cause é a forma, é o conteúdo e a forma. Ou seja, o conteúdo é um conteúdo é, pode chamar agressivo, violento, é, social, mas a forma eu acredito que não seja. A forma é de alguém que é de uma leitura muito pesada mesmo, constante sobre tudo que está se produzindo em termos de literatura, de leitura com a filosofia, que é uma área que me importa muito, né, pela minha própria formação, e por aí vai. pois é, tem uma questão que me aflige, assim, enquanto poeta, é como lidar com a prosa, no fim das contas, né? Porque a gente sabe que a prosa, ela invade a poesia já ali, os românticos alemães vão falar disso, né? A poesia se prosifica porque a vida do cidadão, a vida do indivíduo, a vida do cotidiano invade a poesia. E os seus poemas têm muito disso. Assim, Uhum, eles parecem às vezes um conto, parecem às vezes uma crônica, mas eles são poemas. uhum. Então, como é que você lida com isso? Assim, como evitar a prosa, ou como se relacionar com a prosa, como se relacionar com a história? A história, eu digo, a história contada, não a história com H maiúsculo, assim. Como se relacionar com a personagem, porque você tem poemas sobre personagens também. Como é que é isso para você? Para mim não é um problema propriamente, porque a minha leitura fundamental foi
a minha leitura primeira foi o modernismo brasileiro. É Drummond, Aham, Bandeira. Então, é quase que dizendo assim, primeiramente, isso para mim é que era poesia. E eles são poetas o tempo todo que lidam com a prosa. exato. Entendeu? Então, para mim, isso não é uma questão maior. Nunca foi, né? Não é um problema no que eu escrevo. Eu não vejo. é, é, porque para mim a pergunta no final é o que é um bom texto? O que é um bom poema? Um bom poema pode ser um poema em prosa, como um poema. Pode ser tanto. Você pode tanto ter um poema como O Rio, do Cabral, que é um poema mais em Sim. prosa, ou um poema, ou Psicologia da Composição, que é um poema menos em prosa, né? Uma Uhum. discussão mais sobre o que é a linguagem e tal. O poema sujo do Goulart, ou a poesia marginal, né? Que nem é tão marginal assim, do Chacal, por exemplo. Você pode ter poemas ali maravilhosos, porque pergunta o que faz um poema, o que torna, o que faz de e quanto mija, segura a pasta, algo potente, entendeu? É essa que é a questão, que torna um objeto uma potência, Uhum. sabe? E isso não é uma coisa simples de responder, sabe? Não me parece que seja por assim, porque eu acho que tem uma coisa que não sei se isso acontece com você na hora de escrever um poema. Às vezes você quer escrever um poema tentando pensar sobre uma determinada perspectiva. Vou tentar fazer desse jeito. E depois você vê que não era que o texto queria dizer não tinha nada, para onde a coisa queria, não era nada daquilo. Né? Tem um texto no o Itinerário do Pazzardo, eu tomei uma lição sobre isso, porque para mim é um livro que te ensina. Ele conversou comigo quando eu estava lendo o Itinerário do Pazzardo, ele estava sentado comigo e assim, ó, meu filho, vou te ensinar o que é a vida. Aí sentou e começou a Aham, conversar aham. comigo. O livro é isso, né? E tem um trecho que é incrível, que acho que é um poema do. Estava procurando a ler, que acho É, que é do não, porque eu estava com esse livro na mão esses da dias, mão. eu achei que ele estivesse perto Tem aqui. um trecho que é incrível, cara, que ele fala do cinza, acho que é um poema, não sei se é do poema do Cinza das Horas, do Carnaval, que é um poema todo Aham, metrificado, todo metrificado. E aí o crítico, quando analisou o livro, citou o trecho e cortou um pedaço do uhum. poema, tirou um pedaço, um verso, assim, e aí o poema ficava totalmente é, dismórfico. Sim. E aí ele olhou e falou assim, pô, que absurdo. E só que ele, quando ele leu, ele disse assim, era exatamente isso que tinha que fazer. Ou seja, o poema era para ser livre. O verso queria ser livre. Eu estava simplesmente engessando, estava querendo enfiar uma, um andaime onde não precisava. E, eu, e a impressão que eu tenho é um pouco por isso que a imagem tão corriqueira da poesia como sendo inspirada por música, porque a impressão é que é quase como uma divindade que vai te cercando, tem uma Uhum. coisa mediúnica produzindo, Uhum. né? Porque tem um pouco de, parece que tem um certo grau de descontrole. Eu acho que a poesia, além da gente aprender como a gente pensa, a poesia, estranhamente ou contraditoriamente, é também, e a arte implica nisso, é também uma permissão ao descontrole. E a outra coisa, quando a gente fala da prosa, pensa que poesia originariamente é mito. A poesia é mito, a poesia é narrativa. Eu acho que essa divisão que a gente vai fazer entre a prosa e a poesia, ela é recente, historicamente recente. Isso você começa a falar um pouco mais a partir dos últimos 400 anos. Mas originariamente a poesia é um estado da linguagem, um estado puro da linguagem, no qual você tenta organizar e cartografar o cosmos, né? Onde estão as divindades, onde estão as potestades, onde estão os heróis, os mitos, as regiões. É uma cartografia. Então, não me parece. Eu gosto de pensar também que o verso livre é uma forma de resgatar aquele motivo originário. Tem um poema que eu escrevi há pouco tempo, se você quiser, até eu gostaria de ler, que fala Se um pouco tiver fácil disso. aí.
Eu vou ler, não, é um poema inédito. Ah, é? Legal. Eu vou ler porque tem um pouco disso. É um poema que eu dedico para uma poeta que eu gosto muito, que é a Adriane Garcia, Sim. que é uma grande amiga, e é um poema que eu acho que tem que chama Quadrilha. Tô querendo muito conversar com ela aqui. Qual que Ah, é? conversa, conversa. É incrível. Quadrilha, para Adriane Garcia. É um poema que é um poema inédito, né? Estou trabalhando, mas acho que tá fechado. Vamos botar aqui. Hum. De que adianta os novos se eu me nutro dos que vieram? De Adriane, quando existe Armando. De um poeta como Armando, se há tanto para ser lido de bandeira. E por que bandeira, se nunca terminaram os pileques, quero dizer, os bilaques da vida? Diria o mesmo comparados aos Azevedos, também sentenciados ao ostracismo por Gregório de Matos. E este por Camões. Camões repete Alighieri. Inferno, temos Homero. Até que se chega num ancião em pleno Pleistoceno, junto à fogueira, a insuflar os demais. Eu acho que deixa só Bem, aqui bem. que a imagem aqui saiu um pouquinho. Deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo ela de novo. Ah, tá aqui. Tá? Ah, o poema. Tá, entendi. Não, é porque saiu a minha imagem, eu estou vendo você. Mas não tem problema não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Veja só um detalhezinho. Deixa eu anotar aqui. Entrou. Pronto, consegui. Já voltou, já voltou. Tá, tranquilo. Né? Porque acho que é isso, no final, a linguagem no final é prosa. A linguagem, prosa no sentido de, não uma. É uma linguagem no qual o narrativo está misturado com o poético, com o metafórico, ou seja, é um lugar de indiscernibilidade. Tem um tema que é um título de um poema maravilhoso, de um livro maravilhoso do Alberto Puxeu, chamado A Fronteira Desguarnecida. Eu acho que é um pouco aí. Aham, Há um lugar de fronteira desguarnecida. certo. A meu ver, cada vez mais esses lugares indiscerníveis são os lugares mais esperados, mais interessantes hoje. Eu estava lendo Michel Serres, que é um filósofo que vai falar: olha, o espaço da filosofia não é o conceito. Como não é o conceito? Deleuze bateu meta para dizer que era o conceito. Não, não é o conceito, é a narrativa. Eu falo, e aí, com a narrativa, eu me aproximo com a poesia, eu me aproximo com outros discursos, com outras formas de discurso para além do teórico. Eu acho que esse espaço que é interessante pensar, pelo menos para mim. Não sei se salvei minha resposta. Pois é, não, porque assim, você falando tudo isso, né, me ocorreu te perguntar como é que você pensa a versificação, no fim das contas, porque você faz um uso muito variado, né, os poemas em si, eles são muito instáveis, assim, na versificação, né, não é, no fim das contas, me parece uma preocupação rígida para você, já que você está querendo lidar com esse espaço desguarnecido, como você colocou agora há pouco, né? É um pouco isso, talvez, né? Sim. Ainda que a forma tem que ter uma precisão. Eu acho que até a instabilidade ela tem que ter um aspecto. É preciso deixar clara a estabilidade. Aham, aham. Parece que é besta. Ah, não, é instável. Não. A instabilidade ela tem que ter. Porque eu levo muito tempo, não apenas escrevendo poemas, mas encontrando uma forma que me pareça dialogar com aquilo que eu estou. Ou seja, que a forma dialogue com o conteúdo. Né? Eu acho que isso é importante. E essa variabilidade. Tem uma questão que eu acho que na poesia é fundamental, na arte é fundamental, que é gosto. Isso é um outro ponto que é importante. Artista tem que ter gosto. Né? O que é gosto? Gosto é um juízo estético. Ou seja, eu aprecio mais desta forma do que daquela. Ou seja, eu gosto mais de livros assim do que assado. Nada contra os assados, ou seja, nada contra o diferente. Mas não é da minha predileção. Isso é fundamental. Sabe? Me apraz, me causa prazer ver livros que têm uma certa variabilidade na forma.
Por exemplo, os livros do Rubens Rodrigues Torres Filho, que é um autor que até faleceu há pouco tempo, importantíssimo que a gente perdeu um pouco de vista da obra dele. Do próprio, eu citei o Sebastião Cholet, um poeta que tem uma certa variabilidade na forma em alguns momentos. O Armando tem uma variabilidade. Quer ver um autor que é extremamente que é um nível extremo de instabilidade? E ele é incrível justamente por isso. Outro autor que pouca gente fala. Eu gosto de gente que o pessoal fala pouco, que é o Tite de Lemos. O Tite de Lemos ele é um sonetista que tu vai pegar o mesmo está fazendo um soneto alexandrino num livro e do lado tem um poema em prosa com uma formação completamente Uhum. caótica para qualquer padrão beletrista. E está dialogando o tempo todo. E me agrada mais. Eu sempre me lembro de uma situação, eu sempre conto isso, porque já que a gente está falando de experiência, né, relação entre experiência como é que fala? Você falou que o Carlito usa experiência versus Cultura e experiência. Cultura. cultura e experiência, né? É, Porque muito mais cultura está no sentido de alta cultura, né? por aí. Que tem a ver com essa questão da experiência. Uma pergunta que eu me fazia quando fui publicar o meu primeiro livro, Flor à Margem, é como se escreve um livro? Ou seja, a pergunta é: um livro é um mero amontoado de palavras, um mero amontoado de poemas. Ainda que sejam bons poemas, ele tem que ter uma costura, ele tem que ter um traço. Essa costura não necessariamente precisa ser é, linear, é, apontando certas expectativas como um texto acadêmico. Não é necessariamente assim. Essa costura é muito mais subliminar. Mas eu ficava me perguntando como é que se faz um livro. E eu me lembro que eu estava na casa de um amigo, tinha 23 anos, publiquei o livro com 24, Uhum. que é um músico, Leó, que é um compositor. E ele me falou assim, cara, para mim um livro de poemas, um livro de contos, um livro que eu se entenda um livro que tem uma apreciação artística e ao mesmo tempo que tem uma variabilidade, tal, diferente de um romance, né? Que a coisa já está mais clara, né? A coisa já é mais evidente. Para mim, o livro é isso. E ele fez uma experiência comigo que, para mim, foi tão importante que eu sempre falo para todo mundo. Ele falou assim: vou te mostrar para mim o que é um livro. E ele pegou uma música. Na época a gente ainda era vinil. Uhum. Um vinil de alguma música clássica. Não sei se era Beethoven, se era Bach. Não lembro. E a música ia tocando. Com os altos e baixos, com os agudos e graves, com as variações, com os momentos de maior pungência e de maior concentração. Enquanto isso ia tocando, ele ia desligando e acendendo as luzes que ele morava num apartamento de quarto e sala, apenas um quarto. Então, era um apartamento pequeno, como esse aqui que eu estou aqui. De Copacabana, que é pequenininho. Era um apartamento que dava para fazer várias coisas assim, dava para brincar disso. E ele foi acendendo e desligando as luzes. Como assim? A gente no tom mais soturno, ele desligava todas as luzes. Aí, às vezes, tinha uma nota que dava um, um tom assim, um desfecho, ele acendia uma luz. Ele ia fazer. Para mim, isso é um livro. E eu fiquei tão impressionado com isso que eu sempre penso nessa imagem para o resto da minha vida. E eu até te falo, eu não sei exatamente por que isto é um livro, mas eu tenho certeza que isso é fazer um livro. Ou seja, é uma unidade que é garantida até mesmo dentro da diversidade. Porque quando você faz um livro de poemas mais ou menos da mesma forma, com o mesmo formato, número diverso, é mais fácil para o leitor identificar a forma, identificar uma unidade. Mas isso não significa que haja uma. O que produz essa unidade não é propriamente a forma, não é propriamente nem o conteúdo. Eu diria, eu vou usar um termo aqui muito místico, mas falado por um comunista, que é o Walter Benjamin. O que garante a obra é a aura. Ela tem um tom, ela tem uma você percebe ali um clima,
um Uhum, clima. uhum, Né? Tem um termo que eu adoro do Heidegger, que, desculpe ficar usando de vez em quando fazer umas referências à filosofia. Ele usa o termo estímulo, humor. Aí vai sim. falar, o que é humor? Ele usa aí a tradução é uma tradução que eu acho muito bonita, que diz, são tonalidades afetivas. Tem a ver quase com música, é uma tonalidade, é um tom, é uma espécie de imersão, né, em que se dá uma determinada obra. Você imerge naquela, você entra naquela obra, você imerge, depois você emerge, né? Você entra, depois sai, e aquilo de alguma forma tem que te mudar de algum jeito. Aquela é um tom, é uma tonalidade. É a velha história de quando você vai no enterro. Nem a piada que é contada pelas pessoas no enterro é a mesma coisa quando você está fora do enterro. Porque as pessoas. Porque até a piada ali é produzida, que alguém conta, faz uma graça fora, né, para tentar. É feita para suavizar. Ou seja, é tudo já dentro de um tom, dentro de uma tonalidade, dentro de um de uma sintonia. Uhum. Acho que um livro ele produz uma sintonia específica que nós devemos ter com, pelo menos é como eu penso num livro. Espero que seja isso que produza em quem me lê, né? Eu acho que sim. E eu falei dos versos, a gente pode falar a mesma coisa sobre os poemas. Eles também são muito variados, né, em termos de tema, de abordagem, de estarem situados no presente ou de estarem situados no passado. Tem muitos poemas também voltados Uhum. para um passado, ou de estarem centrados em algumas personagens. Então tem essa variação interna, mas a gente sai, até porque você é muito feliz em não só naquelas duas molduras do Kant e do Lebowski, como nas molduras que você faz com os poemas. Você abre o livro com o Guru, que vai falar do Tem Horror a Oficinas de Poesia, É, e aí entra nessa discussão das regras poéticas e de como lidar com a emoção e a poesia ao mesmo tempo, e termina com o Fim de Jogo, né? O último poema, que é belíssimo, assim, final de livro é sempre terrível. De repente você podia ler alguma coisa aí, eu leio André. esse poema. Eu gosto muito desse poema, porque esse poema é um poema de dedicação, é uma dedicatória, né? Aham, Uma dedicatória aos meus ídolos, né? É o Ali, tá o exato. Doni, tá o Sebastião, né? Aham. São os meus heróis, né? São a gente quando eu tenho O Drummond, né? ah, Drummond, né? Drummond está sempre presente. É uma dedicatória. Também tem esse poema, assim, esse livro ele tem uma questão que eu acho que ele é mais, ele é mais, ele ao mesmo tempo que ele é irônico, sabe? Ele também ele tem um certo humor, ele tem uma certa leveza. Por exemplo, quando eu dedico um poema lá para os meus amigos de Minas Gerais, né? Elegia Mineira e tal, que vai falando dos amigos, né? Eu tenho um certo humor. E esse poema tem quase uma coisa meio mística, né? Porque é a coisa da arte como aquilo que faz com que você sobreviva à morte, né? O livro ele abre, ele é o que faz com que a arte é o que nos salva da verdade, mas está certo medida também o que nos salva da morte. Que tem uma referência ali com o termo novo do poema da Praline, né? Dar o troco, né? Eu vou ler o poema, eu gosto muito desse poema. Que bom que você citou ele. Sim, Fim de sim. jogo. Final de livro é sempre terrível. Pior quando se trata destes de título Poesia Completa. É certeza não só do fim do livro, mas daquele outro fim nos anos que se seguem ao longo das páginas. Serve, pelo menos, de desculpa para se observar mais atentamente os poemas. Não que os poemas sejam terríveis, não que seus versos exijam alguma anedota, mas porque ao ler a obra completa de um autor, chega-se ao fim da sua existência. No penúltimo poema publicado por Drummond em vida, acabou explicando por que não tinha feito um poema sobre a Bahia. Nessa que é a última conversa com esses amigos que são os nossos leitores. Sebastião Uchoa Leite deixou o legado de uma regra secreta.
o Ali anteviu que teria de pagar a tarifa de embarque. Donizete assinou, por ironia do destino, a obra derradeira de O Homem Inacabado. Ideal que os livros não terminassem. Talvez os livros guardem, depois de tantas pétalas lidas, caminho silencioso para uma outra vida. Muito bom mesmo. Ideal que o canal Outro Livro não terminasse também, mas a gente vai terminando Pô, a entrevista. ah, foi É, ótimo. gostei muito, gente. É um livro, assim, 68 páginas. É um livro que a gente lê e relê, né, tranquilamente, assim, num dia. Eu acho que é um livro que merece ser relido. O meu agora está todo anotado aqui, não tem como Ah, que botar aqui, legal. mas aquele desejo de escrever, né? Prazer do texto lá. Eu acho que é um pouco o que teu livro fez comigo aqui. A vontade de escrever a partir da leitura, né? Não de escrever sobre o livro, como diz o Barthes, mas de escrever simplesmente, né? Escrever, a partir de, né? Não sobre, mas a Exato. partir de. Mas é isso. Recomendo, vou deixar o link do livro na descrição aqui do Ah, vídeo, legal, obrigado. tá? E maravilha mesmo. Te agradeço, André. Foi papo bem massa mesmo. Ah, foi um prazer, querido, foi um prazer, foi ótimo, adorei, adorei. A gente. Uma conversa livre, né? Leve, e é isso. Eu acho que é por aí. Entendeu? Caminho silencioso para uma outra vida. Vamos ver se as coisas cada vez melhorem. Maravilha. É isso, gente. Obrigado por ter assistido aí. Até semana que vem com mais outro livro. Abração. Um abraço.